Olá, é muito bom podermos estar mais uma vez adorando ao Senhor, falando com esse Deus que é o Rei do Universo. E quando nós olhamos para Romanos, capítulo de número 8, verso de número 31, temos ali o tema "Nada nos separa do amor de Deus". E o apóstolo Paulo, então, escreve da seguinte forma: que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus lhe ama com um amor especial. Vamos orar. Pai, diante do Senhor nós estamos. Ouvimos já a Tua palavra nesse início de culto e adoração ao Senhor. Ouvimos, ó Deus, que nada pode nos separar do Seu amor tão grande por nós. E, ó Deus, queremos entender os Teus planos, viver, ó Deus, os Teus propósitos, seguir os Teus caminhos. Fala conosco, em nome de Jesus. Pai, obrigado por tudo aquilo que o Senhor é e tem feito por nós. Em nome de Jesus, amém. Antes de nós louvarmos, quero fazer um convite especial a você. Quero convidá-lo para ser mais um que faz parte do nosso canal. Inscreva-se no nosso canal ali no YouTube e você pode acessar ali a playlist e ver outras mensagens que estarão ali à disposição. Também você pode tocar o sino para receber as notificações ou ainda dar um likezinho para que a mensagem seja divulgada a outras pessoas. E, sobretudo, ser um missionário pós-moderno, aquele que pode pegar o celular e enviar a mensagem, o culto, para qualquer lugar do mundo. Conto com você. Vamos juntos trabalhar para que o reino de Deus seja espalhado para a face da terra. Vamos adorar ao Senhor com os nossos cânticos, louvores. Abra a sua boca e venha junto comigo adorar ao Senhor. Sua face e rendemos
Mais uma vez nós abrimos a palavra de Deus para olhar no livro de Salmo. Ele tem sido o livro estudado por nós. E o convite que eu faço a você é, antes de você dormir, não tenha pressa, leia um salmo ou alguns versículos do salmo. Estamos agora, e eu quero junto com você olhar para o salmo de número 86. Pela manhã olhamos o 85, no domingo passado o salmo 84, na nossa escola bíblica dominical, antes do culto, pela manhã, o salmo de número 83, e assim nós vamos olhando e vendo o que Deus tem a dizer para nós através das Escrituras no livro de Salmo. Agora estamos no Salmo de Davi, é uma súplica e confiança, uma oração de Davi, e Davi faz a composição desses 17 versículos e começa assim: Inclina, Senhor, os teus ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserve a minha alma, pois eu sou piedoso. Ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Compadece de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo o dia. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, elevo minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e perdoador, rico em misericórdia para com todos os que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração. Atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a ti, porque me respondes. Não há entre os deuses quem seja semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Todas as nações que fizestes virão e se prostrarão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome, pois tu és grande e operas maravilhas. Só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Põe em meu coração o desejo de temer o teu nome. Eu te darei graças, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome. Pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Ó Deus, os soberbos se levantam contra mim, e um bando de violentos procuram tirar minha vida. Eles não te consideram, mas tu, Senhor, é Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade. Volta-te para mim e tem compaixão de mim. Concede a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva. Mostra-me um sinal do teu favor, para que o vejam e se envergonhem os que me odeiam. Pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. Graças a Deus por esta palavra. Vamos orar. Pai, diante da tua palavra nós estamos. Que o Senhor, ó Deus, possa falar conosco. Queremos ouvir a tua voz e entender, ó Deus, o que o Senhor tem para nós nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Se tem algo que todo o brasileiro, ou quase toda pessoa, tem que ter, é uma carteira de identidade, de identificação. Nesta carteira de identificação, contém o seu nome, o nome do seu pai, o nome da sua mãe, a cidade onde você nasceu e também um número. Certa feita eu estava trabalhando no Banco do Estado do Paraná, Banestado, que já não existe mais, o qual Itaú comprou. E chegou um oficial de justiça, bateu na porta do banco e esse oficial de justiça queria falar
com o Marco Antônio de Almeida. Por acaso, naquela agência, o Marco Antônio de Almeida era eu. E o oficial de justiça, então, chegou a mim e disse: eu vim aqui para cobrar uma dívida, uma pendência com a prefeitura. Naquela altura, eu não era dono sequer de um imóvel em Campinas. Eu não entendi nada, eu disse: o senhor deve estar equivocado, porque eu não devo nada para a prefeitura, porque eu não tenho nada. Como assim você não tem nada? Ele me perguntou. Não tenho nada, eu trabalho no banco, eu ainda sou jovem, naquela altura bastante jovem, e realmente eu não tinha absolutamente nada. E ele então me disse assim: me empreste o seu RG. E eu perguntei: eu posso saber por que o senhor quer o meu RG? Ele disse: eu quero o seu RG para verificar os dados. Então eu peguei, fui até a minha mesa, peguei o meu documento e apresentei ao oficial de justiça que era o meu RG. E aí ele começou a ler Marco Antônio de Almeida e olhou a minha foto e disse: é você? Eu disse: sim, sou eu. E aí ele olhou no documento dele e disse: sua mãe, como é que chama? E olhou de novo no meu documento: Roseli Demolin de Almeida, é a minha mãe. Aí ele olhou no documento e disse: não é você. Era um caso de homônimo. Quando ele pegou a minha carteira de identidade, viu o nome da minha mãe, não batia com o nome do outro Marco Antônio de Almeida. Naquela altura, esse outro Marco Antônio de Almeida morava no Boa Vista, aqui em Campinas. E ele perguntou onde eu morava e ele descobriu que não era eu. Essa carteira de identidade provou que quem era eu e quem ele procurava não era eu, apesar de termos o nome igual. Naquele momento eu entendi muito bem o que era ter uma carteira de identidade. Não era só para ter um número, simplesmente, mas, na verdade, esta carteira é a identificação de quem eu sou, da onde venho, quem são os meus pais. Quando olhamos para o Salmo de número 86, nós começamos a ver a identidade do servo de Deus, que aqui ele apresenta e diz, primeiro, 3 características da identidade de um servo de Deus. Depois, nós vamos ver 3 características do Deus deste servo. Primeiro, nós vamos olhar para esse salmo e descobrir 3 características, ou, melhor dizendo, vai dar mais do que 3, 4 características aqui que eu quero ressaltar deste servo de Deus, que apresenta aqui no Salmo de Davi. E isso fica muito claro quando nós olhamos os versículos que eu quero chamar a sua atenção. Primeiramente, o escritor ele apresenta-se como alguém pobre, desamparado, ou melhor, alguém totalmente dependente de Deus. O servo de Deus, a primeira característica que ele tem é que ele é dependente de Deus. Davi não era nem pobre e não estava tão mal assim. Ele era rei de Israel, ele tinha condições, mas na verdade, as tribulações, a incapacidade de resolver os problemas, os conflitos familiares, os conflitos que ele estava vivendo de perseguição do próprio filho para com ele, ele então chega a uma conclusão, que o servo do Senhor é aquele que é dependente de Deus. Se tem uma coisa que nós logo lutamos na vida, é para nos tornarmos independentes. A gente não vê a hora de completar 18 anos para ser independente. E aí você vai para onde quer, faz o que quer. Claro que, com tudo isso, quando nós nos tornamos independentes, também vem com ele o peso da responsabilidade. Quando nós fazemos o que nós queremos, vem com ela a consequência dos nossos atos e das nossas atitudes. Mas aqui nós encontramos um rei que se diz dependente de Deus.
pobre e necessitado, alguém que não era capaz de resolver as dificuldades da sua vida. Nesta hora, eu quero ver com você a respeito da sua dependência. Pode ser que você está muito independente, achando que faz, que resolve, que os problemas da sua casa, mas aí você chega à conclusão que não é possível, que não é capaz. E a primeira característica, ou a primeira característica que faz com que um servo de Deus, ele seja aquele servo do Senhor, é quando ele se torna dependente do Senhor, Deus soberano. Aqui, Davi está dizendo: eu sou pobre, eu sou necessitado, aflito, inclina os teus ouvidos, responde-me, Senhor. E ele está dizendo: olha, eu estou nessa situação, eu preciso do Senhor, tem misericórdia de mim. Aqui, então, a primeira característica, a primeira identidade daquele servo do Senhor é que ele é alguém dependente de Deus. Mas a segunda característica que nós encontramos aqui é que ele é consagrado ao Senhor. Veja o verso de número 2. Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. A segunda marca que identifica esse cristão, esse servo do Senhor, a segunda marca é que ele é consagrado. Ele mesmo, Davi, escreve dele ou a respeito dele, dizendo: olha, eu sou piedoso, ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Então, a primeira característica aqui é de dependência. A segunda característica é justamente de ser alguém consagrado ao Senhor. Você é dependente de Deus? Você é alguém que é piedoso, consagrado ao Senhor? Olha, tem alguns que se julgam piedoso ou consagrados ao Senhor, mas que só procuram a Deus na hora da aflição, do aperto, na hora que os problemas aumentam, se avolumam. Não é disso que eu estou dizendo. Davi não era esse tipo de pessoa. Ele buscava ao Senhor quando tudo ia bem e quando tudo não ia tão bem. Ele era alguém consagrado ou piedoso de tal maneira que ele buscava ao Senhor sempre. Suas composições, a sua história, mostra que ele era alguém voltado a sua vida para Deus. A palavra de Deus, a Bíblia o chama de homem segundo o coração do Senhor. A sua piedade era de tal maneira que era chamado de homem segundo o coração do Senhor. Ele tinha um amor leal a Deus, o seu Senhor. Havia uma constância, uma lealdade, um apego de tal maneira às coisas de Deus que ele mesmo coloca como sendo piedoso. A primeira característica que identifica um servo do Senhor é a dependência, mas a segunda característica é a consagração. Alguém consagrado ao Senhor. Alguém que busca o Senhor não somente nas horas de crise, na hora de Covid, na hora de enfermidade, na hora de apuro financeiro, na hora de assalto ou de qualquer outro problema, mas alguém que é consagrado e dedicado ao Senhor, independente do dia, da hora, da circunstância, do momento, independente da política, independente da economia, está sempre voltado a sua vida para Deus. Essas duas características fazem parte da sua identidade.
Como eu disse, se naquele momento que o oficial de justiça chegou para identificar se eu era aquele devedor, se o Senhor chegasse aqui para identificar se você é um servo, essas características fazem parte da sua vida. A terceira característica é que ele era confiante no Senhor. Ele não só era dependente, não só era consagrado, mas ele tinha a sua confiança no Senhor. Confiança essa que está demonstrada aqui no verso de número 2, onde diz: ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Salva o teu servo que em ti confia. Veja só que essa é outra característica da identidade de um servo do Senhor. Ele confiava no Senhor. E esta confiança o fazia viver momentos inusitados, momentos em que, quando nós estamos aqui estudando o Salmo, vemos que quando Saul era vivo, ele se escondeu numa rocha e conforme os soldados de Saul vinham pegá-lo, ele ia em volta da rocha e ele foi livre. E ele foi livre porque confiou no Senhor e de repente algo aconteceu que Saul desistiu de pegá-lo. Ele confiava no Senhor. Ele não foi capaz de tocar no ungido do Senhor, porque ele confiava que o Senhor é quem iria tratar com Saul, que foi ungido pelo Senhor. Sua confiança em Deus era presente. Ele diz aqui: salva o teu servo, ó meu Deus, pois ele confia em ti. Se a gente olhar para alguns versos, nós vamos descobrir que ele está fazendo esta oração e algumas vezes a sua confiança é colocada. Olha só, verso 6. Escuta, Senhor, a minha oração, atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a ti, porque me respondes. Ele confiava no dia da angústia em Deus e sabia que o Senhor iria responder. Veja o verso de número 16. Volta-te para mim e tem compaixão de mim, concede a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva. Ele tinha confiança no Senhor e pedia e suplicava que o Senhor tivesse compaixão dele. Característica desse servo. E a quarta característica é que, como é um salmo de oração, o que identifica um servo de Deus é que esse servo de Deus, ou o servo de Deus, fala com o Senhor, ora, suplica. Ele começa dizendo: inclina os teus ouvidos, escuta, Senhor, a minha oração no dia da minha angústia. Ou seja, era alguém que estava querendo falar com o Senhor, se apresentar diante do Senhor. Sempre encontramos ele mencionando e orando ao Senhor. Essas são as características da identidade de um servo do Senhor. Um servo do Senhor é aquele que é dependente, é aquele que é consagrado, é aquele que confia e é aquele que ora e clama, porque sabe que o seu Deus vai responder. Essas são características da identidade de um servo do Senhor. Agora, eu quero chamar a tua atenção porque também nesse salmo nós encontramos aqui características ou qualidades do Deus, do servo do Senhor. Fala de como o servo do Senhor é, mas fala também como é o Deus do seu servo. E eu quero destacar pelo menos 3 características desse Deus do servo do Senhor. Esse Deus do servo do Senhor, primeiro, tem a característica da bondade. A primeira delas aqui é a bondade. Veja só o que diz o verso de número
5, nós encontramos o seguinte no verso de número 5: Pois tu, Senhor, és bom, pois tu és bom e perdoador, rico em misericórdia para com os que te invocam. A primeira característica é sobre a bondade de Deus. Deus é bom, o Senhor, Ele é bondoso. Esse é um atributo de Deus. E esse atributo de Deus, que é a bondade, nós encontramos aqui como esta bondade é expressa. Veja só que no próprio versículo 5 diz: És bom e perdoador. A bondade desse Deus é expressa de tal maneira no perdão. Ele é perdoador. E aí a bondade desse Deus também se expressa na sua misericórdia, pois é rico em misericórdia. Veja que a característica da bondade deste Deus, deste Senhor, está envolvida com o perdão, com as riquezas em misericórdia para com aqueles que o invocam. Você conhece esse Deus? Você é servo desse Deus? E se você é servo desse Deus, você consegue ver as características desse Deus destacados nesse salmo, nessa oração de Davi, que ele está dizendo: o Senhor é bom, és bom, perdoador e rico em misericórdia. Nesta hora eu quero dizer a você que o Senhor, esse Deus bondoso, Ele lhe perdoa. Vimos o verso, ou melhor, o Salmo de número 85, que o tema é sobre os benefícios do perdão. Vimos isso. Podemos constatar no Salmo de número 85 quais são os benefícios do perdão de Deus sobre a nossa vida. E esse Deus que é perdoador, Ele também é rico em misericórdia. A palavra de Deus diz que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Deus é misericordioso. Portanto, a característica deste Deus é Deus bondoso, tão bondoso que a sua misericórdia também está presente. Mas a outra qualidade de Deus que nós encontramos aqui é a sua soberania. Veja só o que nós podemos olhar no verso de número 8. Não há entre os deuses quem seja semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Todas as nações que fizeste virão e prostrarão-se diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Verso 10, pois tu és grande e opera maravilhas, só tu és Deus. A segunda qualidade ou característica do Deus deste servo apresentado aqui é que ele é soberano. Você sabe qual a diferença entre a onipotência de Deus e a soberania de Deus? Olha, a onipotência é a capacidade de Deus fazer com grande poder tudo o que Ele deseja, enquanto que soberania é o fato de que Ele não apenas tem tal poder, mas de efetivamente usar esse poder para guiar o rumo da história. É isso que envolve a soberania de Deus. Ele usa a sua onipotência para guiar o rumo da história do mundo, das nações específicas, mas da minha e da sua história. Olha, não é por acaso que você está nessa casa, nessa família, não é por acaso que você está me ouvindo, não é por acaso que você está diante desta câmera ouvindo
a mensagem, o Senhor, Ele está movendo ou movimentando-se na história para que você o conheça de perto, o conheça esse Deus que é bondoso, que é misericordioso, que é perdoador. Aqui são características de Deus, que muitos parece que não têm a noção de quem Deus é. Só sabem, às vezes, brigar com Deus, quando Deus nem tem culpa de algumas situações. A terceira e última qualidade de Deus é apresentada aqui, é que a presença dele junto de nós. Ele não só é um Deus que tem a sua bondade, a sua soberania, mas, sobretudo, é um Deus que está próximo, perto, junto de nós. Veja o verso de número 17, diz assim: mostra-se um sinal do teu favor, para que o vejam e se envergonhem os que me odeiam, pois tu, Senhor, me ajudas e me consola. É um Deus que está perto. E Davi, ele apresenta esse Deus que é bondoso, que é soberano, mas tem uma característica em especial, que esse Deus está junto, esse Deus está perto, esse Deus está próximo de nós. E por isso o Senhor estende as suas mãos e o socorre e o consola, e é capaz de fazer aquilo que ninguém é capaz de fazer. Aqui é apresentado a identidade do servo de Deus, mas também é apresentado algumas características do Deus desse servo. E que, seja o que você estiver passando, conte com a bondade do Senhor, a sua misericórdia e o seu perdão. Conte com a soberania. Nada acontece por acaso. Ele está no controle da história. Ele está no comando das nações. Ele está dirigindo esse mundo. Mas, além de tudo, esse Deus está próximo, perto de mim e de você. Davi tinha ciência disso. Por isso, ele usa uma expressão: inclina, Senhor, os teus ouvidos e responde, pois eu estou aflito e necessitado. Talvez essa seja a sua condição. E eu quero dizer a você que Ele está pronto para estar junto e perto de você. Vamos orar. Pai, diante do Senhor nós estamos. Obrigado, Deus, pela Tua palavra que aprofunda. Podemos ver aqui características do servo do Senhor, mas também características do Deus desse servo. E, ó Deus, sei que o Senhor está perto. Inclina-se os teus ouvidos, inclina os teus ouvidos a nós, a nossa oração. Ouve-nos, ó Deus, bondoso, perdoador, misericordioso. Vem sobre a nossa vida e sobre a nossa história, em nome de Jesus. Amém. É com grande alegria que agora nós adoramos ao Senhor com aquilo que nós temos, com os nossos dízimos, as nossas ofertas. É com alegria mesmo. Certa feita, Jesus estava na ponta do gasofilácio, vendo as pessoas ofertando, e perguntou aos seus discípulos: quem deu mais? Quem deu mais? E naquela discussão, logo ele chega e apresenta que quem deu mais foi uma viúva que deu tudo o que ela tinha. Eram só as 2 moedas. O Senhor me chama e te chama para adorar com aquilo que nós temos. Com aquilo que nós temos. O dízimo é 10ª parte daquilo que Deus nos dá. E eu tenho a certeza que Deus tem colocado nas suas mãos. E a única coisa que Ele espera é que você dê uma resposta de fidelidade a Ele. Ser fiel a Deus não depende da igreja estar aberta ou fechada.
É lembrar que aquilo que não é meu e não é seu, é de Deus, tem que ser entregue a Ele. E seja fiel ao Senhor. Está aparecendo aí na tela a conta, lembrando que o Pix é 19-98349-0033. Você pode fazer a sua transferência bancária. A outra maneira de adorarmos ao Senhor é com a nossa oferta, que é ser grato a Deus por tudo aquilo que Ele é e tem feito. Você é grato ao Senhor? Você pode demonstrar a sua gratidão dando ao Senhor aquilo que Ele tem colocado nas tuas mãos. Lembro de Davi, que disse: eu não quero oferecer ao Senhor algo que não me custe nada. Ele quer fazer algo, ou ele queria fazer algo que custasse, para que ele pudesse saber o valor e fazer com alegria. Quero orar por você nesta hora. Pai, em nome de Jesus, abençoa o teu servo, tua serva, que está ofertando, dizimando, ó Deus, colocando, ou devolvendo, ou colocando agora na conta, ó Deus, é a expressão de gratidão ou de fidelidade. Louvado seja o teu nome, ó Deus, que não venha a faltar absolutamente nada e que, ó Deus, a bênção do Senhor possa estar sobre a vida dos teus servos. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. O regaço chora
Houve um momento na história em que uma mulher que estava atribulada de espírito chegou para falar com Deus. O profeta se enganou e pensou que ela estava embriagada. Esta mulher era Ana, que suplicava para que pudesse o Senhor ter misericórdia, que a sua concorrente a perturbava e ela não podia ter filhos. Mas naquele dia ela achou graça e misericórdia diante de Deus. O profeta acertou a situação perante ela e disse a ela: olha, daqui 1 ano você vai ter filho. E ela saiu com aquela promessa e a bênção de Deus tocou sobre a sua vida. Não há impossíveis para Deus. Deus é Deus dos impossíveis. Ele faz aquilo que ser algum é capaz de fazer. E nós vamos orar. E eu quero que você, como aquela mulher que estava atribulada de espírito, possa colocar no altar de Deus, na presença de Deus, o seu clamor, a sua oração, como nós ouvimos no Salmo, e pedir: Senhor, inclina os teus ouvidos, inclina. E o Senhor, que é bondoso, misericordioso, perdoador, soberano e que está junto conosco, Ele é capaz de fazer um milagre. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta hora, eu clamo a Deus por aqueles que estão enfermos. Ó Deus, a família do Oscar, ó Deus, ali o André, a Leide, que o Senhor coloque as suas mãos. O Jorge, a Gisele, em nome de Jesus. Também, ó Pai, o Toninho, ó Deus, a Rose, seu filho, que o Senhor coloque as suas mãos poderosas. Pai, de graça, de misericórdia, venha sobre estes, ó Deus, ó Deus, o Márcio e a Fátima, que o Senhor possa estar sobre eles, curando, ó Deus, em nome de Jesus. Clamo também, em nome do Senhor, por aqueles, ó Deus, que têm passado lutas na sua família, na sua casa. Restaura relacionamentos. Ó Deus, traz unidade, amor, traz, ó Deus, compreensão, em nome do Senhor Jesus. Faz um milagre, ó Deus, por aquele que está vivendo uma vida, ó Deus, completamente desregrada, desregulada, afastada do Senhor, vivendo no vício, nas drogas. Tem misericórdia, alcança, muda, transforma. Pai de amor, eu também clamo e oro nesta hora por aquele que está passando problemas financeiros, com dificuldades. Ó Jesus, entra com providência, que eles possam conhecer esse Deus da providência, em nome de Jesus. Cremos no agir, no toque do Senhor. Em teu nome é que eu oro. Amém e graças a Deus. Quero convidar você a receber a bênção. Nesse instante, pare um pouquinho e levante as suas mãos e vamos receber a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer sobre ti o teu rosto, que tenha misericórdia de ti e te dê a paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe. Lembrando a você de você inscrever-se no canal, tocar o sininho para as notificações, dar um likezinho e ser missionário pós-moderno, enviando a mensagem para 3 a 5 pessoas. Que Deus te abençoe e até mais.